Uma propriedade muito usada na matemática, em qualquer conteúdo que a gente vai estudar, é a propriedade da distributiva e da fatoração. Na verdade, algebricamente falando, uma acaba sendo o oposto da outra, tá? Então é muito importante que nós relembremos essa propriedade para que a gente possa prosseguir com os estudos. O que essa propriedade fala? Ela fala o seguinte: se você tem lá 3 números, então vou pegar um número A multiplicando a soma de outros dois, que eu vou chamar de x e y. Então olha só, eu tenho um número A multiplicando uma soma. Poderia ser uma subtração, né? Poderia ser tanto a soma como a subtração vale a mesma propriedade, né? Então como que a gente efetua essa operação? A gente faz a distributiva. Multiplica o A pelo x e depois o A pelo y. Então a gente vai ter A vezes x, AX, mais A vezes y, AY. Então olha só, o que a gente tem aqui é o seguinte: quando a gente faz a distributiva, a gente chega numa expressão. Para a gente voltar para essa expressão, a gente faz o oposto, que é a fatoração. Então, fatorar é transformar em fatores. O que tem fator é um produto, né? Então, por isso que chama fatoração. Você transforma a soma em fatores. Por exemplo, se eu tiver que desenvolver alguma expressão usando a distributiva, como que eu faço? Olha, aqui eu tenho o seguinte: 2 que multiplica x mais 3. Então, como que a gente efetua a distributiva? Multiplico o 2 por x e depois o 2 por 3. Então, eu vou ter o seguinte: eu vou ter 2x mais 2 vezes 3, 6. Então essa expressão está distribuída e essa está fatorada. As duas representam a mesma coisa. Se você trocar o x por um número, por exemplo, vamos fazer o número x igual a 2. 2 mais 3, 5, vezes 2, 10. Se eu trocar aqui o x por 2, 2 vezes 2, 4 mais 6, 10. Aqui eu tenho o número 3y multiplicando 4 menos x. Mesma coisa, 3y vezes 4 e depois 3y vezes menos x. A gente tem que tomar muito cuidado com os sinais, tá bom? Então olha só, 3y vezes 4, 3y vezes 4 dá 12y. Mais com menos, menos, 3y vezes x dá 3y x. Então, essa expressão está distribuída e essa está fatorada. Certo? Perceba que não é uma coisa muito difícil, né? Aqui mesma história. Menos 5x vezes menos x, menos 5x vezes mais 1. Então, menos 5x vezes menos x, menos com menos mais, então a gente não precisa colocar o sinal quando é positivo. 5x vezes x fica 5x quadrado, né? Porque x vezes x, por definição, é x ao quadrado. Menos 5x vezes mais 1, menos com mais, menos, e 5x vezes 1 dá o próprio 5x, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Aqui, quando a gente tem fração, o procedimento é análogo. A gente tem 10 terços multiplicando x sobre 7 e depois 10 terços multiplicando menos y quadrado sobre 13. Como multiplicamos fração? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então 10 vezes x, 10x, dividido por 3 vezes 7, 21, menos 10 vezes y quadrado dá 10y quadrado, dividido por 3 vezes 13 dá 39. Então essa expressão está distribuída e essa está fatorada. Então, nesse primeiro
probleminha, a gente tinha uma expressão fatorada e a gente fez ela transformar numa expressão distribuída, certo? Foi esse o processo que a gente fez, né? Agora a gente vai fazer o contrário disso, ou seja, a gente tem uma expressão que está distribuída e nós vamos fatorá-las, certo? Então olha só, eu tenho 3x mais 3y. Como que eu fatoro? Perceba que se eu tenho uma expressão que está distribuída, para eu fatorar eu tenho que achar o fator comum aos dois termos. Aqui nesse caso era o a, né? Por isso que eu coloco ele em evidência. Ele é o termo que aparece em todos os... o fator que aparece em todos os termos. Nesse caso aqui, quem que é? É o 3, certo? Então, como que a gente faz? A gente vai lá e coloca o 3 em evidência. Então, agora a gente pergunta, 3 vezes quem para dar 3x? O próprio x. Mais 3 vezes quem para dar 3y? O próprio y. Então perceba que a hora que eu fizer a distributiva, volta para essa expressão, tá? Porque uma é o oposto da outra, certo? Então a gente fala que o 3 é o fator comum em evidência. Aqui, 10x mais 100y mais 1000z, não aparece aqui quem é o fator comum logo de cara, igual ao primeiro exemplo, né? Mas olha, aqui eu tenho o 10, aqui eu tenho o 100, aqui eu tenho o 1000. O 100 e o 1000 são múltiplos de 10, então eu posso colocar o 10 em evidência, que multiplica quem para dar 10x? O x. Que multiplica quem para dar o 100y? 10 vezes quem para dar 100y? 10y. Certo? Porque 10 vezes 10y dá 100y. E para dar o 1000z, 10 vezes quem para dar 1000z? O 100z. Né? 10 vezes 100z, 10 vezes 100, 1000. Aqui, quem que é o fator comum em evidência? Ele também não está explícito ali, igual nos outros, certo? Mas olha, aqui eu tenho 4, 8 e 20. Todos eles são múltiplos de 4, então eu posso colocar o 4 como um fator comum em evidência. Tá? 4 vezes quem para dar um x quadrado? 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. Então é o próprio x quadrado. 4 vezes quem para dar o 8y? Essa tá fácil, né? 2y. 4 vezes 2y, 8y. Menos 4 vezes quem para dar 20z ao cubo? 4 vezes 5, 20. Então a gente completa com z ao cubo. 4 vezes 5z ao cubo dá 20z ao cubo. Então a gente fatorou essa expressão. Repito, fatorar significa a gente escrever em forma de produto. Aqui a gente tinha uma soma de números, aqui eu tenho um produto do número 4 por esse número que está aqui, certo? Bom, finalmente a gente tem então aqui uma fração, né? A soma de frações. Como que a gente faz? Mesma coisa. Aqui eu tenho 4 terços de x, ou 4x sobre 3. Aqui eu tenho 2y sobre 9 e 10e sobre 21. Quem aparece em todos os termos? Se é que tem, porque muitas vezes vai acontecer de não ter o fator comum. Então não vai dar para a gente colocar ele em evidência. Nesse caso tem. Em cima 4, 2 e 10 são múltiplos de 2. E no denominador 3, 9 e 21 são múltiplos de 3. Então a gente pode colocar o 2 terços em evidência. 2 terços vezes quem para dar 4x sobre 3? Ó, 2 vezes 2x, 4x. E o 3 vezes quem para dar o próprio 3? Seria 1, mas não precisa colocar 1 aqui embaixo, né? Porque 2x sobre 1 é o próprio 2x. Menos, agora olha, 2 vezes quem para dar 2y? O próprio y. Dividido por 3 vezes quem para dar o 9? O 3. Então, o termo é y sobre 3. E, finalmente, coloco mais aqui. 2 vezes quem para dar 10z? 5z. E 3 vezes quem para dar o 21? O 7.
Então, perceba que em todos esses casos, hora que eu fizer a distributiva, eu volto para essa expressão, tá? A gente fala que o 2/3 é o fator comum, que aparece em todos os termos. Por isso que a gente fala que a gente coloca ele em evidência, tá bom? Então, para deixar claro, o nome desse carinha aí é o fator comum, tá? No caso aqui o 3, né, ó, esse cara aqui é o fator comum aos termos, tá? Que aqui no caso, quem seria esse cara aqui é o que faz o papel do A, tá bom?